2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, para 12, faltam 3. Já disse o que eu queria, vou me descansar. África Mandinga, Madagascar, nunca viu? Isso aí. Então, o assunto de hoje é como o capoeirista se comporta em rodas de capoeira em outros espaços e outras situações que derivam a partir disso, né? Então, Nenê, é o seguinte, quando você, como capoeirista, vai na casa de um outro capoeirista, numa outra roda, num evento, como você se comporta? Quais são as regras de etiqueta, vamos dizer assim, que o capoeirista tem que ter numa roda? Porque tem muito capoeirista que não sabe chegar em roda de capoeira. Bom, primeira coisa, gente, isso eu aprendi com o meu mestre, né? Hoje, eu entendi isso há alguns anos atrás. A capoeira é a lente o qual eu consigo enxergar o mundo. Mas é o seguinte, a base veio muito do meu pai e da minha mãe, que é a educação. A educação, ela se vem de casa. Não adianta, pode falar o que quiser, escola, faculdade, professor, educador, mas a educação, ela vem de berço, ela vem lá de casa. Então, os meus pais, quando eu era novinho, me deram muita educação. Chegar na casa de alguém e pedir licença para entrar, tirar o chinelo, esperar para ser convidado para sentar no sofá, não ir na geladeira pegar um copo d'água, né? Muita gente já chega, já senta no sofá, bota o pé na mesa, Já abre a geladeira, já liga a televisão, tipo assim, é como se fosse dono da casa, o cara já tira a camisa, já fica bem à vontade, tá ligado, né? E tem uma parte de gente assim. E no mundo da capoeira não é diferente. Então essa educação eu tive em casa. Eu recebi essa educação em casa dos meus pais. E aí tudo aquilo que eu recebi dentro da minha casa, e quando eu comecei a capoeira com 12 anos de idade, aí eu comecei a entrar no mundo da capoeira, comecei a vivenciar e comecei a entender o mundo da capoeira. Inclusive, antigamente tinha uma questão muito de não poder visitar as academias. Não é que não podia visitar as academias, é que a gente não tinha conhecimento suficiente para poder ir. Então, por isso os mestres falavam assim, melhor que você não vá sozinho. Para evitar que aconteça alguma situação que fique exatamente ruim para você. Porque assim, aí eu te pergunto, a educação ela vem da onde? De casa. Aí você tá na capoeira, com quem você vai aprender a ser educado? Com o seu mestre, que é seu pai na capoeira. E muita gente no passado achava isso ruim, não posso ir sozinho. Mas você sabe como se comportar na casa alheia? Exatamente. Você não sabe. É como uma criança, por exemplo, uma criança, geralmente que ela vai numa casa de uma outra família, ela vai com o pai. O pai vai dar um suporte para ela, vai dar uma educação para ela. Mas isso é interessante porque assim, a capoeira, ela representa, ela transparece aquilo que a gente é fora da capoeira. Por isso que eu falo que assim, que não tem como separar o capoeirista. Quando a capoeira entra mesmo nele, ele se torna um capoeirista, você não tem como separar, usar uma fantasia de que agora eu sou capoeirista, agora eu não sou. Você leva isso para dentro da capoeira. Você é o que você é em todos os momentos. Justamente. Muitas pessoas talvez não tenham educação numa roda, pode ser algo que seja uma educação que faltou na infância dele, talvez. Pode ser também. Às vezes a pessoa ela não teve uma educação forte ali dos pais, de saber chegar, ser educado, cumprimentar, respeitar a casa dos outros. Muitas vezes vai chegar num outro ambiente, não só na capoeira, em qualquer lugar, né? Vai fazer do jeito que ela acha que tem que fazer. E aí a gente acaba voltando um pouco naquela questão, no podcast anterior, que a gente falou da psicologia da capoeira, né? Porque não tem como você esconder, né? Exatamente. Não tem como, se você for educado, você vai ser educado. Safo é aquele que de repente ele não teve essa educação dos pais, porque a gente sabe como é que é o Brasil, e ele começou a prestar atenção, começou a se ligar, pegou o exemplo dos mestres, e opa, acho que o caminho é esse aqui. Então, mas muitas vezes aí entra a questão às vezes a pessoa não teve educação de berço, de casa, mas quem deu a educação para ele muitas vezes foi quem? O mestre. E aí tem o papel, e aí volta aquilo que nós também falamos anteriormente, que o mestre, né, ele tem que ter um olhar do todo, né? Porque assim, o mestre, que ele se resume simplesmente a saber da capoeira, muitas vezes ele deixa faltar o contexto geral, as outras coisas que englobam a capoeira. Vou deixar uma pergunta para a galera a respeito disso.
né, que a gente está falando aqui, né, a educação vem de berço, né, eu acabei citando sobre o mestre deixar ou não deixar o aluno visitar a academia de um amigo ou de alguém. Aí eu queria deixar para a galera aí um questionamento, perguntando para você o que você acha, se é certo ou se é errado, ou é tudo dentro do seu tempo. Comenta aí para a gente, porque é importante, que é baseado no debate com vocês, que a gente também vai criar os próximos podcasts. Então é interessante essa interação com vocês, para a gente poder trocar essas ideias. Então deixa aí nos comentários para a gente, tá bom? O que você acha, se é certo, se não é, tudo dentro do seu tempo, tem um tempo certo, não tem. Se você já passou por uma situação parecida dessa, de chegar num lugar e não ser bem recebido, ou não soube como chegar, você desobedeceu lá o mestre falou para não ir porque precisava da presença dele, e aí você foi mesmo assim, como é que foi? Eu tenho inúmeras histórias, se der tempo a gente conta aqui alguma, tem uma que é muito interessante, que é a ginga do cavaleiro, que essa aí é a... Conta aí. Não. a ginga do cavaleiro, né? Diga. Aí a gente estava na academia lá, né? Aí o aluno do mestre Ribas, ele falou assim, mestre, porque a gente tinha isso, né? Não vai saindo assim para outra academia de qualquer jeito. Você precisa ter uma base, você precisa ter um conhecimento. Você não pode sair. A mesma coisa, o teu filho sair, visitar um amigo teu, sem você saber, chega lá de qualquer jeito, e o teu amigo vai falar assim, aí, pô, teu filho veio aqui, fez uma par de coisa aí como é que é isso? Sim. Então, eu acredito que na capoeira funciona dessa forma também. E aí o cidadão, ele acabou indo para essa academia. Aí chegou lá, levou uma sapecaiá, levou uma sacode. Aí o mestre chegou para ele e falou assim, ó, sabe por que você não se deu bem hoje? Porque você não aprendeu a ginga do cavaleiro. Aí, pô, então me ensina, né? Aí o cara pegou a tabaque, mas pegou a tabaque e falou, ó, fica em cima da tabaque, agora fica gingando com a perna aberta. E aquilo era a ginga do cavaleiro. Quando ele chegou para contar pro Ribas, meu amigo, foi aquele fuzuê, daquele jeito. Então, a gente conta, a gente explica para os alunos o porquê, que não é interessante, quando ele acabou de chegar na academia, que ele está aprendendo, que ele está desenvolvendo, não é que não pode, é que é o momento de não ir, porque falta muito conhecimento. A gente sabe que na capoeira tem muita gente maldosa, muita gente perigosa, com segundas intenções. Não é todo mundo que tem um bom coração, que quer realmente, né, compartilhar o conhecimento. A gente sabe disso. Então é perigoso mesmo, dependendo do lugar que você vai. Tem outra também, sem querer prolongar nesse assunto. Uma aluna minha de Israel, quando eu morei lá por quase 5 anos, ela falou assim, nossa, eu não entendo porque vocês não se juntam, né? Os grupos são separados, são diferentes. Eu falei, vai ser difícil de eu explicar agora, porque ainda você não tem um tempo de capoeira. Mas mais pra frente você vai entender, eu vou te dar uma explicação. E dito e feito, passou 1 ano, 2 assim, ela veio pro Brasil e ela foi pra Bahia. Aí chegou lá, viu que era gringo, tratou super bem, normal. E aí ela começou a fazer aula, pagou a aula. Quando ela começou a gingar, começou a fazer a movimentação, e o pessoal viu que era capoeirista, falou, pô, você já treinava capoeira já, você é de outro grupo, Destrataram, mesmo pagando a aula, tipo, já não deram mais atenção, trataram de qualquer jeito. Então isso no mundo da capoeira, infelizmente, acontece. Sim. De repente você que está assistindo esse podcast aí já passou por uma situação dessa. Comenta aí, deixa o seu comentário, porque isso é importante a gente falar sobre esses assuntos. Pra gente aprender, compartilhar conhecimento, né? Com certeza. Então, essas histórias, assim, deve ter mais. Aí, se parar só pra ficar contando história de aluno que chegou nas academias aí e passou perrengue, são vários, E né? muitas vezes, dependendo da situação, tem rixa de academia para academia, cidade para cidade. Às vezes rixa até mesmo regional mesmo, estadual, né? Eu lembro que quando eu estive na Bahia, dava para perceber assim, quando o pessoal percebia que você era de São Paulo, né? É lógico que tem aquela coisa da capoeira baiana e tal, então parecia que a coisa mudava, né? Porque existe essa questão regional também da capoeira, ela é real, né? Então a gente tem que sempre tomar cuidado e saber como chegar e sempre chegar com humildade, que é o primeiro ponto, o primeiro passo mais importante, você chegar, não importa onde seja, numa roda de capoeira sempre chegue com humildade. Me lembra a parábola de Cristo, quando ele fala para os fariseus que eles queriam sentar nos primeiros lugares da sinagoga, né? Então, você chega e senta lá atrás, chega quietinho, aquele estilo tabaréu, né? Olhando, vendo como é que é a academia, o que acontece, o que não acontece. Até porque, assim, cada academia tem a sua didática também. Tem formações de bateria diferente.
às vezes um grupo ele leva certo toque no berimbau, que não leva em outros. Então, de repente, a pessoa vai passar uma vergonha se ela chegar lá, não, deixa eu pegar o berimbau, alguma coisa assim, e tocar o que não era para tocar. E aí vai criar uma situação, porque fica feio para ela, fica feio para o mestre dela. Então eu sempre aprendi isso com o meu mestre Quinzinho. Chega numa roda de capoeira, no espaço, olha, a primeira coisa que o capoeira tem que fazer, observar. Vai pegar um berimbau, vai pegar um instrumento, percebe como a casa toca aquele instrumento. Vai pegar um viola, percebe qual toque, qual levada que o viola está levando ali, né? Outro berimbau que seja. Então perceba, né? Sinta a bateria, né? E o contexto do ambiente do jogo, para que você não passe não seja chamado a atenção, não chegue, né, usando a analogia que você chega na casa de outra pessoa sentando onde não é para sentar, abrindo a geladeira quando não era para abrir. Lucas, você me lembrou de uma outra história que o Ribas conta pra gente, que o mestre dele, que é o Fábio Parada, né? A bem a linhagem é da Senzala de Santos, mestre Sombra, aí vem mestre Fábio Parada, Nilton Ribas, que é o mestre Ribas, e vem eu. E ele fala assim, justamente isso, né? Quando a gente chegar a observar, né? E aí, mais uma vez, saindo da capoeira, indo para a vida, mas a vida, ela tá ligada junto com a capoeira, tá? Aí o mestre Parada fala assim, ó, quando você chega numa festa, como é que você chega? Você já chega curtindo o Ru, já chega lá, já olha pra gatinha, já vai pro bar, pega um drink, já entra no ritmo da música e já vai. É assim que você faz? Se você faz isso, você tá errado. Errado. Aí o que ele fala? Ele fala assim, ó, quando tu chegar num ambiente desse, primeira coisa, saída de emergência. Aonde que está a saída de emergência? Segunda coisa, extintor. Aonde estão os extintores? Terceira coisa, o banheiro. Mapeou? Está mapeado? Aí você entra na festa. Então me lembra muito isso. E isso não foge da capoeira. Não. Liga muito com as coisas que você está falando. Porque assim, a realidade tem que ser essa. Você observar, você tentar entender. Porque eu uso a mesma filosofia. Com certeza. Eu chego no ambiente e eu olho. Toca aí. Não, pode deixar o mestre lá. A não ser que não tenha nenhum mestre no local. E aí eu vou. Sim. Entendeu? E até quando você vai, primeira coisa, sentou na bateria, olha pro dono da casa, olha pro mestre. Mestre, leva o que aqui? Porque, por exemplo, no nosso grupo, a gente costuma levar uma bateria diferente do seu. Então, quando eu vou no seu espaço, você me dá a oportunidade de pegar o berimbau, eu falei, mestre, vai tocar o que aqui? Independente. Eu esqueço aquilo lá que eu toco na minha casa, eu tô na sua casa. Na sua casa é do seu jeito, é a sua bateria. Sabe, pra gente já entrar na outra pauta lá, que eu queria te fazer uma pergunta. Eu esqueci a ligação que eu ia fazer, mas eu vou lembrar aqui, eu vou comentar. Que é a respeito do aluno. Mas enfim, eu vou lembrar, quando a gente nessa pauta aqui eu vou lembrar, eu vou comentar com o Lucas para ver o que ele acha. Então já vou perguntar para você aqui, Lucas. Você deixaria o seu aluno ir para visitar uma outra academia? Ou tipo assim, mestre, ó, eu tô indo viajar para tal lugar, se eu encontrar capoeira lá, posso jogar? Se ele pode jogar ou se ele pode visitar, o que você faria, o que você diria para ele? E se ele não pode, também. Aqui, por exemplo, se você percebe que o aluno ele tá mais, porque veja bem, quando você pega uma pessoa nova na capoeira, certo, um aluno novo, por exemplo, a gente dá aula de capoeira Angola, tem toda uma didática do que é capoeira Angola, né? Então, muitas vezes, o que acontece, o aluno iniciante de capoeira, ele não sabe muito bem diferenciar alguns estilos de capoeira, não sabe diferenciar, ele acha que a capoeira ele tem aquela visão um pouco bem crua da capoeira como algo, né, monolítico e não sabe diferenciar. Só que cada escola tem suas próprias filosofias, cada escola tem seu jeito de ensinar a capoeira. Então, para o aluno iniciante, principalmente, você liberar, a primeira coisa, você liberar que o aluno vá para qualquer lugar, isso já vai criar uma confusão imensa na formação daquele capoeirista. Né? Porque se eu passo uma movimentação aqui de capoeira Angola, ele vai na academia tal e é uma outra movimentação, aquilo já gera um problema na formação dele. Então, se ele começa a absorver um pouco de cada academia, no final ele não vai se identificar com nenhuma, não vai ser nada, não vai ter sua raiz. Outra coisa também,
dependendo da situação, do lugar, aqui em Ilhabela, por exemplo, graças a Deus a gente não tem esse problema, mas existem, como eu falei, no mundo da capoeira, existem academias que tem rixa entre elas. Então, por exemplo, assim, é um aluno novo lá, vou na academia de fulano, só que alguém na academia de fulano, ou a academia em geral, tem alguma rixa com a sua. Vão sentar a lenha no coitado. Cara, é engraçado. Esses assuntos eu tenho várias histórias, né? Inclusive tinha um aluno que treinava aqui comigo, não vou citar o nome dele, e aí ele foi para São Paulo. Ele falou: mestre, eu visitei um grupo, eles me receberam mal bem. Quiseram me bater, mas me receberam mal bem. Eu falei: pois é, então você tem que tomar cuidado no lugar onde você vai. Se quiseram te bater, então eles fizeram uma casinha, não te receberam bem. Exatamente. Eles, né, fizeram uma jogada ali, falaram assim: vem cá. Você é outro capoeirista, vamos lá, quero te conhecer, vamos ver, ó. Tem alguém ali fazendo uma pergunta, deixa eu ver. Você é de Uberaba? Não, eu sou de Ilhabela, a gente é aqui do litoral norte de São Paulo, Ilhabela. Qual é o assunto que eu tava? Às vezes eu tenho essa amnésia, assim, eu perco o assunto. E aí o fulano foi na academia. E aí ele foi falou, eu falei, primeira coisa, você tem que tomar cuidado, né? Então, relacionado com o que você está falando, já uma forma que eu penso, você não pode cair de paraquedas nos lugares, achando porque você já sabe fazer uma ginga, uma queixada. Isso não é proibir, isso é uma orientação. Claro. Isso é uma orientação. Como a gente orienta o nosso filho, você não quer que o seu filho ande para qualquer lugar, em qualquer canto, que vai em qualquer bocada. Não estou dizendo que para um grupo é uma bocada, não é isso. Mas antes de você ir, você não cai de paraquedas chegando, o RU tá legal, vou lá, vou jogar, é capoeira, todo mundo é amigo. Que não é, como bem falou o Lucas, tem lugar que o pessoal gosta mesmo da outra academia. Acho que a outra academia não faz capoeira, que aquele grupo não sabe tocar berimbau, enfim, no mundo da capoeira tem muito disso. Exato. E eu tô falando abertamente aqui porque existe. E a intenção desse podcast aqui, do Ladenha Dobrada, é falar realmente o que... Exatamente. Sem passar pano no que acontece no mundo da capoeira. A gente fala mesmo que exatamente. Acontece. E aí a orientação, quando ele veio com esse assunto para mim, o que eu falo para os meus alunos é o seguinte, assim, eu não vou proibir ninguém, jamais. Jamais eu vou proibir vocês de ir em qualquer lugar desse planeta. Só que assim, é por conta e risco. Não use meu nome. Sim. E outra, você quer ir? Eu oriento. Conhece a pessoa antes, bate um papo. Sei lá, se você quer ir na academia de alguém, vai lá olhar a aula. Vê algum comentário ali, ó. Todo cuidado é pouco, chegar miudinho. É isso aí, ó. Quem tá falando, o Alex. Esse sabe das coisas. Esse aí tá em todas as lives. E outra coisa também, né? É sempre bom, por exemplo, assim, o aluno fala assim, vou viajar para tal cidade, lá tem capoeira, né? Queria aparecer na academia lá e tal. É sempre interessante as pessoas que fazem um trabalho de capoeira se comunicarem com essas outras, né? Então, por exemplo, mesmo que você não conheça, seja o primeiro contato da pessoa, fulano de tal academia em tal cidade, tem um aluno meu aí que tá indo aí e tal, porque já tá pré-avisado. Eu vou mais longe, eu vou te explicar como é que era na minha época. Diga. Na minha época, só para concluir, e aí eu falo assim, você vai lá na academia, senta, assiste a aula todinha, do começo ao fim. Depois que terminar, mestre, posso conversar com o senhor? Poxa, qual é o nome do grupo? Eu sou do grupo tal, gostei do seu trabalho. Eu gostaria muito de experimentar uma aula. Quanto que a aula mostra para a pessoa que você está valorizando o trabalho dela. Sim, com humildade. Sempre. Que aí o risco já diminui 50%. Com certeza. Aí dependendo da tua humildade, como é que você chega... porque, como eu costumo falar, eu falo isso daí abertamente, a capoeira é um mundo de vaidade, né, Nenê? Capoeira é muito vaidoso. Então, o que acontece? Muitas vezes o capoeirista ele chega em outra academia querendo provar a coisa, né? Às vezes uma pessoa que até meio cura de capoeira, ela chega já querendo saber, porque o capoeirista tem isso, né? Ele quer mostrar que ele sabe jogar, ele quer mostrar que ele sabe fazer o movimento. Às vezes ele vai chegar num outro grupo querendo mostrar, provar. E aí, voltando naquele outro assunto que eu falei que ia contar de como é que era na minha época, era o seguinte, por exemplo, você não ia na outra academia, porque, pelo menos lá, vou contar como é que é na região da cidade de Santos, tá? Você chegava na outra academia, a primeira coisa, o teu mestre sabe que você está aqui? Exatamente. Não, então não entra, porque era uma falta de respeito. Uhum. Era como se você quisesse roubar o aluno do outro, Exato. como se você tivesse convidado, e outro, ele não admitia, porque ele não admitia dos alunos dele, por que ele ia admitir do aluno do outro?
Então, primeira pergunta, teu mestre sabe que você está aqui? Não, então você não vai fazer aula várias vezes. Tipo, do nada, assim, pô, vamos na academia de fulano de tal? Eu praticava capoeira o dia inteiro. E o dia que não tinha capoeira, nós caçava coisa para fazer. Aí chegava na academia de fulano, não, você não vai entrar. Aí você tinha que pedir pro teu mestre. Aí se o teu mestre disse, beleza, você vai na academia de fulano? Beleza, calma aí, ó, fulano. Isso. Ó, meu aluno tá indo aí, tá tudo bem, hoje ele pode ir aí, porque às vezes tem um treino específico, tem alguma coisa que eles estão treinando, tá praticando alguma parada que não é pra você naquele momento ali. Exato. E você vai estragar todo aquele ambiente. Aí o mestre pode falar, ô, não, pode deixar que aqui é bem chegada. Aí você vai fazer a visita. E o mestre também que recebe a ligação, ele já está ciente que até para de repente acontece um mal entendido com os alunos dele, com essa pessoa, ele saber ali segurar a onda ali. Tem pergunta aí? Ó, tem lá, tem comentários ali, galera, ali, ó. Lê ali, Lucas, você que tá ali mais de pertinho aí. Alex, mestre Alex. Na minha época chegou capoeiristas no espaço, igrejinha na certa. Aí, ó. Tem um de baixo ali também falou ali, ó. Barbeiro Guerreiro 2020, hierarquia, isso é você ser discípulo. É isso aí. Isso aí. Isso aí. Aí hierarquia. O mestre Alex falou igrejinha. Ou casinha, né? Ou casinha de casinha, caboclo. pra quem não sabe, explica aí, fala aí, Nenê. Tipo assim, quando chega um capoeirista desavisado, que mais ou menos aquela situação que eu contei no começo lá, que o mestre falou pro cara assim, se apanhou porque você não sabia fazer a ginga do cavaleiro. Então, assim, nas academias antigamente era muito comum, só no olhar o capoeirista já saber o que era para fazer. Então chegava um aluno desavisado, ou um graduado desavisado, achando que estava com a bola toda, se olhava e já sabia. A casinha nada mais é o seguinte, pegar o cara, jogar com ele até ele cansar e sentar madeira, é isso. Se não deixar o cara sair da roda. Ele veio na tua academia, que se vira. Veio fazer o que na tua academia? Não te conhece, não sabe quem você é. Então, muito tempo foi assim. Eu não sei se hoje é assim, porque eu não visito muitas academias. Hoje eu tenho meu trabalho, tenho meu espaço, 2 filhos, muito trabalho para fazer. Então, dificilmente eu vou visitar as academias. E quando eu vou na casa de um amigo que eu já conheço de muito tempo atrás, de 20, 30 anos atrás. Então a gente já é amigo, então já tem esse respeito, então tá tranquilo. Mas hoje, eu não sei como é que é. Hoje eu não sei como é que é. Se alguém quiser fazer um comentário aí pra gente dizer, ó, mestre, Lucas, ó, hoje é assim, ó. Escreve aí pra gente que a gente vai falar sobre isso também. E comente suas experiências aí também, igual o mestre Alex comentou aí com a gente, compartilha com a gente aí as experiências, vai contando um pouco das situações que já aconteceram, não aconteceram, como é que não é aí no lugar que você está. Aí compartilha aí com a gente, aqui é aberto para vocês comentarem. E aqui, galera, a gente vai falar abertamente. A gente não. Sem papas na língua. A gente vai falar, eu vou falar minha vivência. Não, tipo língua. assim, a gente sabe que no mundo da capoeira tem muita mentira, muita gente falando muita besteira. E até onde eu tiver o conhecimento eu vou compartilhar com vocês. Se eu não souber falar, galera, eu não sei, porque eu não sou conhecedor de tudo, eu tô aqui para aprender também. A gente está nessa ideia, porque vai trazer vários assuntos, várias pautas, e a gente está para aprender. Então comenta aí. Se eu souber e puder responder, amém, vou responder tranquilamente. E se eu não souber, vou largar o doce. No próximo, com certeza, eu vou correr atrás para aprender. Não quero nem saber, ó. Larga o doce. Tem mais questionamento ali, ó. Vamos ver. Aí, ó, meu mestre aí, ó. Quinzinho, meu mestre, contramestre Quinzinho, meu mestre e meu pai na capoeira. Antigamente, quando. Deixa eu ver, passou aqui. Antigamente, quando se vê um capoeirista, se perguntava quem era o mestre, e hoje se pergunta qual grupo você é. Diga aí. Porque hoje, assim, como o que eu vejo, né, o que eu entendo, porque assim, a capoeira ela se popularizou muito, ela cresceu muito. Então, por exemplo, na cidade de Santos, não tinha como tradição você levar o nome da escola do seu mestre, não tinha. Isso veio com o tempo, eu não vou saber exatamente quem começou, não sei se foi a Senzala do Rio, não sei se foi o Abadá, não sei se foi o Muzenza, Cordão de Ouro, eu não vou saber. Eu só sei que depois que muitos grupos começaram a expandir nesse sentido de o formado levar o nome do grupo, né? E aí virou uma febre. Só que em Santos isso não é. Em Santos era o seguinte: você se formou, meu filho, é igual assim, ó, você casou, tchau, obrigado, sai da minha casa. Né? O filho casou lá e tal, vai ficar morando na casa do pai. Tem muita gente que faz isso para economizar e tudo bem. Não estou condenando, tá? Não estou condenando. Cada um acha que tem direito de fazer o que quiser. Mas, na tradição da capoeira de Santos, você se formou, forma o seu grupo. Você tem sua liberdade de desenvolver o seu projeto. E era assim por muitos anos. E aí quando eu me formei na capoeira, eu quis sim levar o nome do grupo do meu mestre.
né? Levei o nome do Capoeira Santista por muitos anos e muitas conversas com o meu mestre. Eu, quando eu vou para Santos, a gente conversa bastante. Hoje eu vou pouco para Santos, por conta que eu não tenho muita disponibilidade, mas sempre que eu vou, quando eu tenho oportunidade, eu passo lá e a gente conversa muito sobre capoeira. E ele me fez entender que eu precisava casar com a minha capoeira. Então, em 2016, 2017, eu desenvolvi, né? Casei com a minha capoeira e eu criei o grupo Ia Capoeira Ilhabela. Mas eu comecei a querer levar o nome do Capoeira Santista por conta que eu vi os outros grupos crescendo, todo mundo assim e tal. Então, esse lance de perguntar qual o grupo que você é, eu acredito que vem daí, por causa da expansão dos grupos. É porque se tornaram São quase vários mestres, professores, então não dá para saber. Você tem, É. você de qual mestre? Mestre fulano de tal. Mestre fulano de tal, não como falar de que grupo que é. De tal É grupo. porque Beleza. muitos grupos se tornaram tipo franquias, né? Cresceram a nível de se tornarem tipo franquias. Mas é interessante, né? Porque entra num debate interessante. Porque, por exemplo, você identifica às vezes um capoeirista. Vamos ver aqui. Luciano Murilo, boa noite, mestre Nenê. Deus abençoe vocês. Você é um cara top, admiro seu trabalho. Ô, Luciano, acho que é lá de Santa Catarina, ele mesmo. Dá um joinha aí, se é ele. Gente boa demais. Então, e aí acontece uma questão. Hoje os grupos se expandiram bastante, se tornaram tipo franquias, né? E aí, às vezes você reconhece um capoeirista pelo grupo que ele pertence ou pela linhagem do mestre dele. O que eu quero dizer com isso? Porque dentro de um grupo existem linhagens diferentes, estilos diferentes dentro do mesmo grupo. Entende o que eu quero dizer? Sim. Então, por exemplo, como da mesma forma que tem grupos também, Santa Catarina. Tem certos grupos também que você identifica na hora, fala, esse fulano é de tal grupo. Você sabe que parece que o jogo Mas você não sabe de qual professor. Não sabe. Mas tem grupos também que você tem um grupo e dentro desse grupo você tem estilos, não estilos, mas você tem influências diferentes, né? Então você tem, por exemplo, num grupo que tem mestres diferentes, né? Que tem formam uma linhagem diferente dentro do próprio grupo, né? Então, eu acho que assim, isso daí é natural porque faz parte do ser humano, porque veja bem, cada ser humano é diferente do outro, né? Então, e a capoeira, eu vejo isso, tem grupos que tem, parece que um padrão de jogo muito moldado, assim, que você identifica, você fala, não, fulano é de tal grupo. Outros não. E tem uma certa uma liberdade de você desenvolver melhor o seu jogo. Eu falo isso porque, por exemplo, assim, eu mesmo, meu mestre tá vendo aí, mestre Quinzinho, para mim, grande referência para mim na capoeira. Só que, por exemplo, o meu físico é diferente do dele, o meu jeito de expressar é diferente do dele. Então, assim, tudo que eu sei na capoeira Angola, devo ao meu mestre Quinzinho. Mas eu vou desenvolver o meu jeito de jogar capoeira. Eu não vou conseguir imitar ele. Não vou conseguir ser igual a ele. Mas eu vejo que você tem os traços dele. Sim, você vai levar esses exatamente, traços, eu consigo claro. perceber. Sim, entendeu? claro. Agora, assim, existem grupos, e assim, isso não é uma crítica negativa, é que cada um desenvolve seu trabalho da forma que tem que desenvolver. Que você vê que ele desenvolve o mesmo padrão. É isso que eu tô falando. Né? E aí a gente, tipo assim, quando o capoeirista entra na roda, você não sabe de quem é aluno. Né? Exato. Você sabe de qual grupo ele pertence. Exato. Por isso que eu falo assim, o que eu penso é o seguinte, por causa da expansão, e aí você vê um capoeirista jogando, você consegue identificar qual é o grupo, não o aluno. Na Baixada Santista, é interessante porque, assim, ó, por exemplo, muita gente que me via jogando, me vê jogando, fala assim, tu é aluno de Ribas? O cara nunca me viu. Ele não pergunta, ele não ia perguntar para mim isso inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Ele não ia perguntar que grupo você era, da onde que eu sou. A primeira pergunta, tu é aluno de Ribas? Eu falo, sou, como é que tu sabe? Cara, porque você mexe o corpo igual ele, você joga diferente, mas Sim. os traços da sua movimentação é diferente. É engraçado. Aí você vai pegar o mestre André. Tu é aluno de Ribas? Sou. Como é que tu sabe? Porque os traços é igual. Mas aí tu vai pegar o aluno do André e o meu aluno, tu vai falar, pô, esse é aluno do Nenê, esse é aluno do André, que treina com Ribas. Porque você consegue identificar pela forma de se movimentar. Uma movimentação específica. Olha, tem uma pergunta aqui, ó, do Luciano, da Santa Catarina. Qual a dica para um grupo que tem uma identidade santista se envolver num cenário onde a capoeira é mais voltada para o estilo muzenza? Aqui em Santa Catarina é assim, o estilo de capoeira muzenza é muito forte, deve ser. Ó, uma coisa que eu falo na academia, Luciano,
e eu falo isso sempre para todo mundo, o que o meu mestre me ensinou não deixa a desejar nada em nenhum canto desse planeta. Não estou dizendo com isso que eu sou o melhor capoeirista, que eu bato em todo mundo, que eu nunca apanhei na roda, que eu nunca levei rasteira, nada disso. Eu estou dizendo que o que o meu mestre me ensinou foi o suficiente, ele continua me ensinando, claro, para eu conseguir me adaptar em qualquer ambiente. Eu jamais vou mudar quem eu sou. Uma coisa é, se você for para o Japão e você fala japonês e comer, nem sei se tem yakisoba lá, mas comer um sushi, comer a comida japonesa, você não vai deixar de ser brasileiro. Eu acho que as pessoas confundem um pouco nesse sentido, é que assim, ó, porque você está na roda do Muzenza, é um exemplo que eu estou dando, tá? Porque você foi na roda do Muzenza, porque de repente você levantou mais o braço assim para se proteger, você mudou um pouco a sua ginga porque você se adaptou naquele momento, você já está mudando a sua personalidade e você já não é mais da capoeira da Baixada ou capoeira Angola ou mais do seu grupo, você já é da capoeira Muzenza ou do Abadá ou da capoeira Santista ou da capoeira... Isso não tem nada a ver. Você está se adaptando naquela situação. Uma vez meu mestre estava no workshop, vou usar meu mestre, porque meu mestre tem história pra caramba, é um cara super sábio, com certeza eu vou trazer ele aqui pro podcast, é um cara muito inteligente, estuda demais, para mim é um conhecedor nato da capoeira. Ele estava num debate e ele falou assim, ó, tá lá, mestre Cobrinha e mestre Jogo de Dentro jogando. Acho que tem esse vídeo no YouTube, tá um vídeo bem antigo. Se eu não me engano, o Cobrinha tá até com uma camisa amarela nesse jogo, se eu não estou enganado. Aí ele fez a seguinte questão: o Cobrinha, mestre Camisa e mestre Cobra Mansa, se eu não estou enganado, tá? Quem tá jogando capoeira Angola? O mestre Camisa tá jogando capoeira Angola ou o mestre Cobra Mansa tá jogando capoeira contemporânea? Eis a questão. Essa é a pergunta. Então, os dois estão jogando capoeira. Não é porque você está num ambiente que você mudou quem você é. Acho que você tem que se adaptar, é o que eu procuro fazer. Respeitar o ambiente, que é o que a gente acabou de falar no começo aqui. Respeitar o ambiente, observar como é que é o comportamento, como é que as pessoas fazem. Se expressar da maneira que você sabe, sem desrespeitar ninguém. Eu acho que o princípio é esse, você respeitar a casa, seguir o padrão ali, e você não vai estar mudando quem você é. E meu camarada, larga o doce, é treino. O capoeira tem que treinar, não adianta, é treino. Se você tá treinado, já era. Tá largando o doce? Se não tiver, meu amigo. Tem outra aqui, ó. Do Luciano também. Não, é a mesma pergunta, desculpa. Então é isso. Vê se tem mais tem mais aqui. aqui, ó. Tem mais aí, ó. E aí? De onde vocês são aqui, ó? José Rodrigues. Gosto de capoeira, né? José Rodrigues. A gente é de Ilhabela, Litoral Norte. O pessoal que quiser conhecer, aqui tem alguns grupos de capoeira, tem um Raiz Negra, tem Laje Preta, tem Jogo e Ginga, tem a Capoeira Santista, tem Ie Capoeira Ilhabela. Então, capoeira tem. Quem quiser jogar um pouquinho de capoeira, quem quiser trocar uma ideia, compartilhar conhecimento aqui, a nossa filosofia é assim, ó, vem com o teu conhecimento aqui pra gente, para compartilhar, e volta com o nosso conhecimento que você vai adquirir também. Independente se é bom ou se é ruim. O importante é ter essa troca de experiência, que é onde faz a gente desenvolver. E aí entra num dos tópicos também, né, que a gente pretendia tratar, que é justamente isso daí, que é como se comportar na roda de capoeira, numa academia de outro estilo, né? Então, Basicamente essa isso questão, aí. né? Você vai mudar seu estilo de jogo, mas espera aí, como é que você muda seu estilo de jogo numa roda, numa academia, se você não treina aquele estilo de jogo? Quem vai sair no prejuízo? Você está perguntando para mim? Tô deixando no ar. Assim, ó, foi até uma questão que eu comentei ali, numa outra situação, que eu vejo assim, ó, que eu vou entrar numa outra questão, e aí depois eu volto nessa. Porque, assim, existe uma discussão muito forte no mundo da arte marcial. Qual é a melhor arte marcial? No meu ponto de vista, todas as artes marciais elas são excelentes. Quem é diferenciado é o atleta, é quem pratica, certo? Agora, voltando para a capoeira, aquele cara que está treinado, que ele acredita naquilo que ele aprendeu, sabe? Que ele domina aquele conhecimento. Não sei que ele domina 100% porque é um aprendizado constante. Mas que ele tem confiança. Não estou dizendo que ele não vai cair, que ele não vai levar um martelo, sabe? Não vai levar uma cabeçada, não é isso. Mas se ele tem confiança, ele vai olhar e vai se identificar com aquilo, ou pelo menos ele vai tentar identificar aquilo que ele está vendo e vai tentar corresponder, sem perder as características. Não é porque ele está gingando mais em pé, mudou quem ele é. Claro. Ele tem que ter segurança naquele estilo que ele tem. Se não tem mais alguma. Não está subindo, não está rolando para cima.
Mas às vezes tem aí. Ixi, tem bastante coisa aí, Vamos ver, velho. vamos ver. Quero fazer um grupo. Saludos de Colômbia aí, ó. A Colômbia tá presente. Pô, a galera tá massa aí, hein? Tá participando. Que da hora. De Alagoas, Pessoal de fora José de participando. Alagoas. Galera, vai deixando um salve aí, vai comentando. Saludos desde Venezuela. Ah, Venezuela. falei Gracias, Colômbia. hermano. Muchas Muchas gracias, muchas gracias. Muy bienvenido. Muy bienvenido. Tengo un grande amigo ahí en Venezuela y un amigo también que vive en Costa Rica, que es capoeirista del grupo Senzala de Rio, que vive en Costa Rica, pura vida. Mas é isso aí. Então aí, por exemplo, você chega numa roda de capoeira, você tem que ter, a primeira coisa, você tem que ter segurança do seu jogo. Por exemplo, eu sou capoeirista, eu sou angoleiro, né? Aqui em Ilhabela, nós somos o único grupo de Angola que tem aqui na Ilhabela, né? Então, Martinique, ó, lá de Martinique. Martinique. Bonjour, bonsoir, ça va, très bien. Aqui nós desenrola nos idiomas. Me lembrou, Martinica tem Ládia, já viu, Ládia, sabe qual é essa Ládia? Eu fiz uma aula de Ládia lá, meu mestre Quinzinho, o saudoso Pedro, tá lá em São Tomé, fez uma aula de Ládia lá com um capoeirista, que era lá de Martinica também. Que massa, que massa. Lá no Quilombo do Cobrinha, lá em Valença. Que massa, da De hora. Valença, lá. Muito legal, Ládia. Então, voltando assim, nosso grupo aqui é o único o grupo de capoeira Angola que tem na Bela. Então a gente costuma fazer roda de capoeira aqui. A maioria dos capoeiristas aqui são de estilo contemporâneo, né? Então o que eu falo para meus alunos também, e é o que eu uso também na roda. Eu tenho que fazer um jogo que eu me sinto seguro. Porque, por exemplo, eu vou entrar na roda, eu tenho um estilo de jogo que, às vezes, se eu quiser corresponder com um estilo de jogo que é diferente do meu, eu não treino aquilo. Eu não estou acostumado a treinar aquilo. Se eu entrar naquele estilo de jogo, só para querer fazer, às vezes, né, as graças do momento, grupo Joga Maré. Salve, salve, galera do Joga Maré. Muito massa, da hora. Francis do Joga Maré. Isso aí, grande abraço, Francis. Então, se eu querer entrar, e vice-versa, se às vezes o contemporâneo querer entrar ali no jogo da Angola, não tem treino para aquilo, né? Não tem a experiência para aquilo, não sabe desenrolar aquele tipo de jogo, ele vai sair no prejuízo. Eu não tenho como entrar num estilo de capoeira, não posso ficar, por exemplo, a gente aqui em Ilhabela, a gente até brinca, tal, vou jogar com você aqui. Salve, mestre André, deixa a questão aí de novo aí, ó. Participou da outra live também, deixa um salve pra nós aí. É isso aí. Aí eu vou jogar com você, vou, sei lá, trocar uma sequência de armado e tal. Posso até desenvolver porque eu confio em você. Sei também um pouco, eu já fiz, comecei a capoeira na contemporânea, então tenho um pouquinho dessa base. Mas não é meu estilo de jogo. E às vezes eu posso sair no prejuízo, alguma coisa que você está treinado dentro de uma movimentação ali, que não é o que eu pratico no meu dia a dia. Então tem que tomar cuidado. Então não perca, a dica é não perder a sua característica como capoeirista, né? Então seja firme, tenha a sua raiz, seja firme e mantenha o seu estilo de jogo, né? Ó, vou entrar numa outra questão aqui, ó. O capoeirista foi na tua academia. Ele foi provar que é bom. O que você faz? Eu tenho uma história pra contar. Conta aí. Então. Não, mas conta aí. Não, eu não perguntei pra você. Eu quero ouvir você. Quero ouvir você, ó, largando o doce, papai. Vai. Então, é uma situação interessante isso daí, porque é o seguinte, até que ponto o capoeirista, ele tem, e aí volta naquela questão do ego, né, o capoeirista é muito vaidoso, que ele tem que provar algo para alguém. Por quê? Por exemplo, assim, você tem que analisar qual que é a intenção realmente daquela pessoa ali. Ele está na maldade, ele está ali para quebrar alguém, entendeu? Porque você tem também capoeira para corresponder com aquilo, porque muitas vezes a melhor situação, eu vejo assim, né? Para mim, muitas vezes a melhor situação na roda de capoeira, cara, dá a mão e acabou. Você não precisa ficar provando ali, porque, veja bem, às vezes você estraga o evento, você estraga uma roda, entendeu? Você tem lá um capoeirista lá que está mal intencionado, aí você quer às vezes conter ele, você quer também retribuir alguma coisa, legal, você foi lá, sanou o seu ego e você acabou com o evento. Complicado, né? Não é? É complicado, então tem que saber de fato
como lidar com a situação, né? Exato. E Aí diga a história aí. a história foi o seguinte, estava eu um belo dia, dando aula lá no Pés no Chão. Se eu não estou enganado, foi no ano de 2012, 2013. Tava eu lá dando aula normal, assim e tal. Aí chegou um rapaz, pô, posso assistir a aula? Eu falei, fica à vontade, senta aí e assiste. Tava de camisa e de bermuda normal. Aí eu falei, ó, tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa aí, só me chamar, beleza? Aí continua dando aula lá. E nesse dia, só tinha aluno sem cordão e cordão verde. Aí passou, sei lá, uns 40 minutos de aula, o cara me chama, ô, faz uma rodinha aí pra eu te mostrar minha condição. Olhei pra cara dele, faz uma rodinha pra mostrar. Aí a maldade já veio na cabeça, mano, vou pegar esse cara, vou enfiar o pé. Como se eu fosse de fazer isso, né? Eu não sou de fazer, eu gosto de me divertir na roda. Eu gosto de jogar, eu gosto de invadir ação. Mas na cabeça já veio, mano, vou pegar esse cara, vou dar uma bendada, né? Aí eu falei, pô, mas esse cara não sou eu, deixa pra lá. Aí eu falei pra ele assim, amigão, o negócio é o seguinte, ó, quarta-feira tem aula, você tem calça de capoeira? Tenho. Traz uma calça de capoeira, faz o treino todo, no final, se tiver roda, você joga. Então, naquele momento, a minha forma de lidar com aquela situação, sem ser agressivo, sem ser mal educado, às vezes tem umas pessoas que merecem um coice, eu agi dessa forma, sem agredir, sabe, sem ser mal educado com as palavras, mas eu fui firme. Falei, meu amigo, provar alguma coisa para alguém, você não precisa provar nada para ninguém, ainda mais aqui, com aluno cordão verde, com aluno que não tem cordão, Claro, você claro. vai provar o que para quem aqui, cara? Exatamente. Vem quarta-feira, E traz a- a calça e mano, larga o doce. E se você não tivesse sabedoria, às vezes, de deixar, querer ver o que acontecia, você poderia ter perdido vários alunos ali. Olha, ó, teve um mestre ali, ó. Mestre Alex disse, teve um mestre que veio testar os professores Raiz Negra, foi embora no prejuízo, teve uma péssima ideia. Vai trazer o mestre Alex para contar essa Ó, história aí pra gente. exatamente. Mestre Alex, se prepara aí que você deve ter várias histórias e a gente quer ouvir essas histórias aí que você tem para contar, que a gente sabe que você tem muitas histórias, hein? Muitas. E não são poucas, não. Mas é o mundo da capoeira. A capoeira antigamente era mais bruta assim mesmo, né? Tinha bastante isso, realmente, antigamente no mundo da capoeira. Só que assim, é aquela coisa, por exemplo, a capoeira hoje, eu vejo muito assim, né? Por exemplo, dei aula de capoeira ontem, à noite. Eu dei aula para pessoas que trabalharam o dia todo. Hoje eu tive que acordar cedo para trabalhar. Às vezes compensa você aparecer no dia seguinte no seu trabalho com um dente a menos, com o olho roxo. Chegar, voltar na sua casa, falar pro seu filho por que você está com o olho roxo, por que você está com a boca sangrando, nariz quebrado, entendeu? Então, assim, a capoeira, a gente sabe, a gente não pode esquecer nunca. A capoeira você não pode esquecer nunca, a capoeira é luta, né? A capoeira é luta. Acontece do pé entrar ontem mesmo, Aqui também ontem mesmo ontem aconteceu. mesmo aconteceu. Aconteceu. Ontem mesmo lá na aula com as crianças lá, tem um aluno meu lá e ele tá tentado, tá se tornando um besourinho. Eu tenho mantido ele, tentado segurar a onda dele, porque ele descobriu dar martelo, então só quer dar martelo em todo mundo. Já sei quem é. Já sabe Vou quem picar é. a rasteira, Pode- quarta-feira que vem. Pode picar, pode O picar. Alex também sabe quem é, né, velho? Você sabe, né? E é difícil, porque eu tento controlar ele, só que ó, é aquela questão de, sabe, não sei se é educação de casa, não é, não sei, mas enfim. É difícil de colocar isso na cabeça do menino. E aí, ele tá sentando o pé em todo mundo, sentando o pé em todo mundo. Eu falei, olha, toma cuidado. Aí na semana passada eu peguei ele, coloquei um tatame lá pra ele não se machucar muito. Eu fui fazer um joguinho com ele. Deixei ele vir martelo atrás de martelo, só rasteira, rasteira, rasteira. Ele caiu umas 5 vezes seguidas. Levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu. Eu falei, ó, toma cuidado, porque assim, você quer dar martelo, mas você tá procurando a situação de jogo e a pessoa vai também, vai te dar uma rasteira uma hora ou outra. Ontem, coloquei a molecadinha lá para jogar no final da aula. Foi dar um martelo na menina, a menina sentou o rabo de arraia com tudo nele e pegou no olho. Aí. Abriu aqui um pouquinho e tal. Na hora ele já caiu no chão, chorou e tal, fez um escândalo. Mas por quê? Porque o capoeirista, ele também, muitas vezes ele procura aquela situação, né? Ele provoca aquela situação, foi isso que eu falei pra ele, eu falei isso. Porque assim, a capoeira, o que eu tô falando, a capoeira é luta. Só que muitas situações da capoeira
podem ser evitadas também, né? Então, situações como essa, ela pode ser evitada. Agora, a gente sabe que uma hora vai entrar um pé, pega e tal. A rasteira faz parte da capoeira, o contato faz parte da capoeira. Agora tem capoeirista que dá um movimento para machucar. E aí, aquela questão, pô, você vai. No dia seguinte você precisa trabalhar, acordar 6 horas da manhã para trabalhar. Você vai Então, trabalhar de olho roxo? e aí também aconteceu uma cena semelhante, porque foi assim, a gente teve uma proposta de aula e tal, né, de prestar atenção, de trabalhar o foco, perceber a expressão corporal da pessoa que você está jogando e tudo mais. Então a gente ficou trabalhando nisso, arrasta para cima que de repente tem alguma coisa, não tem, né? E a gente ficou focado nisso. E aí depois a gente foi jogar. Eu falei, galera, vocês vão fazer o jogo exatamente como a gente fez o treino, tranquilo, não pausado, mas ele bem tranquilo, como se tivesse pausado, mas ele contínuo, tentando observar com bastante expressão, olhando o camarada. Então assim eles o fizeram. No segundo momento eu falei, ó, vocês vão ter esse mesmo comportamento de observação, de tentar entender a expressão corporal, porém agora o jogo é jogado. Com as nossas características, de jogar, soltar o golpe, pergunta e resposta. Eles entraram na roda e não fizeram a proposta. Eu acho que ela fez uma armada, ele foi se proteger, o ossinho do cotovelo pegou bem do lado do tornozelo aqui, ó. Aí, rapaz, aí foi gelo e aí foi embora para casa, né? Então acontece, mas isso foi uma desatenção, não algo que, vou lá e vou chutar por querer e vou machucar, mas essas coisas acontecem dentro da academia. E a gente que tem uma responsabilidade precisa falar, ó, a proposta era essa, vocês fizeram uma proposta completamente diferente, por isso o resultado foi esse. É diferente a situação? É diferente a situação. O resultado é o mesmo, mesmo sendo situações diferentes, mas tem o mesmo fundamento, que é prestar atenção, ouvir o mestre, colocar em prática aquilo que ele está ouvindo, que é justamente para não acontecer esse tipo de acidente. Embora a gente sabe, na capoeira, você vai levar uma hora o pé no olho, vai levar o pé na costela, vai levar uma rasteira, vai bater a bunda, vai bater o cotovelo, vai levar o cotovelo lá no ossinho da canela. Então isso acontece na capoeira, isso aí sempre vai acontecer e faz parte, porque é uma arte marcial e a capoeira tem contato. Não tem contato 100%, o tempo inteiro jogou contato, chute, 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 vou pegar ele toda hora. Não tem, mas ela tem um contato. A capoeira existe contato. Tanto o contato físico quanto o contato na intenção, porque se você tem a intenção de chutar, a luta já está aí. Você já tomou algum golpe que te lesou? Já. Tomei uma melô de compasso na fronte aqui, inclusive eu estava falando sobre isso ontem, nesse assunto. E fiquei no hospital 2 dias. 2 dias. Fiquei 2 dias no hospital. Chegou a apagar ou não? Não apaguei porque como eu estava bem treinado na época, então o movimento pegou, eu saí, né? Quando eu percebi, eu esquivei, né? Eu esquivei com o movimento pegando. Se eu tivesse plantado, eu ia cair duro. Foi o que eu falei ontem também. Eu lembrei de uma Eu ia situação. cair duro. Eu tive uma situação na capoeira, tinha uns 10 anos, quando eu estava lá em São Paulo, fazia capoeira contemporânea lá, eu tomei uma armada no nariz, quebrei o nariz. Até hoje tenho o nariz um pouquinho torto. E na hora tomei, assim, a camisa virou uma cachoeira de sangue, né? Foi o que eu falei também pro menino, que ficou chorando e tal. Mas acontece, uma hora acontece, né? Faz parte da capoeira. Mas, volto a dizer, certas coisas podem ser evitadas, né? Ô Lucas, eu queria voltar num assunto aqui rapidinho, que como a gente falou o nome do grupo Muzenza, que o rapaz perguntou, a gente citou Abadá, Cordão de Ouro. Gente, a gente não está falando mal, não estamos falando nada de negativo, a gente só está dando exemplo porque cada grupo faz de uma forma diferente e é uma coisa que a gente entende como possivelmente acontece, não significa que isso de fato acontece no seu grupo, né? Eu não sei como é que funciona, não sei qual é o sistema do grupo Abadá, não sei qual é o sistema do grupo Muzenza, não sei qual é o sistema do grupo Cordão de Ouro, não sei qual é o sistema de grupo nenhum, eu sei como funciona o meu grupo, mas o que a gente vê no vídeo, às vezes a gente conversa com algum mestre, tira alguma dúvida ali, às vezes a gente acaba tendo alguma opinião. Então tudo aquilo que a gente que falou aqui no podcast, nada negativo, nada contra. A gente sabe que cada um tem sua forma de desenvolver o seu trabalho, cada um tem a sua particularidade. E isso é bom na capoeira porque faz a gente evoluir, faz a gente crescer, faz a gente treinar e está sempre apto a entrar em qualquer roda. Tem que estar treinado para jogar com qualquer roda, porque em qualquer grupo tem capoeirista bom de capoeira. Em qualquer grupo tem capoeirista bom. Porque assim, qualquer grupo de capoeira vai ter aquele top que está lá em cima, está se destacando,
vai ter aquele capoeirista que tá lá ali mediano querendo subir, vai ter aquele que tá lá embaixo, que tá subindo, que treina de vez em quando. Assim que é. Então, treina para você estar preparado para quando você chegar numa roda de capoeira você conseguir se divertir. Independente do grupo, independente da bandeira que tá levando. Entrou na roda de capoeira, meu camarada, tenta se divertir. Pelo menos essa é a minha mentalidade. E a gente falou assim, quando você, um aluno seu vai para um outro grupo, né? Assim, vai para outro grupo, eu digo, não mudar de grupo, mas vai visitar uma outra academia. E como você se comporta quando acontece o inverso? Você está lá no dia de aula, aparece um fulano lá, de repente, ou numa roda, aparece fulano de tal grupo que você não esperava que aparecesse, ou que vem, às vezes, lá, tá passando lá, né, posso treinar com você hoje aí, como é que... A melhor, mano, isso eu aprendi com o meu mestre. Por isso que eu falo assim, o meu mestre me deu uma segurança assim sensacional para eu poder me virar em qualquer canto. A primeira reação é não. Senta e assiste. Eu não sei quem você é, eu não sei qual foi a intenção que você chegou aqui. A gente não trocou nem duas palavras. É diferente, você me mandou e-mail, mandou mensagem no WhatsApp, me ligou, mestre, sou de grupo fulano e tal, pô, tô chegando na cidade. Será que você não fez nada disso? Você caiu de paraquedas. Alguém me falou que tinha capoeira aqui, eu cheguei. Não. Senta e assiste, a gente vai trocar uma ideia. Se quiser fazer um treino amanhã, a gente faz. Uhum. Se tiver treino, se não tiver também não tem. Então, cara, de imediato. Não. Não. A segunda é você perceber, de repente, a intenção. Olhar no olho, ver se tem sinceridade naquilo. Por mais que a gente sabe que o Capurso ele esconde muita coisa, né? Ele mostra uma coisa, às vezes ele é outra. Então você tenta perceber a situação do momento e agir. De que forma? Às vezes você vai tomar uma atitude, você falou não, às vezes é um cara super bacana, Claro. que ia agregar demais. Às vezes você falou sim, e é um cara que destruiu a sua academia batendo no teu aluno. Mas, por exemplo, quando chega alguém na minha academia que eu não conheço e que eu não fico confortável, a primeira pessoa a jogar com ele sou eu. Sim. Por quê? Porque fala, se ele tiver que fazer alguma maldade, tiver que machucar alguém, ele vai me machucar. Uhum. A roda acaba, não machucou ninguém, eu levo prejuízo e eu assumo a E consequência. você é o mais preparado para segurar a situação. Ponto. Ah, mas se apanhou, tudo bem. Eu apanhei, eu morri para defender minha família. Aquelas pessoas que estão sobre a minha responsabilidade. Sim. Ah, mas vai ficar falado. Não interessa que eu vou ficar falado. Interessa para mim, eu protegi o meu rebanho. Eu protegi ali a minha galera. Entendeu? Sim. É isso. Aí depois, pô, jogou comigo de boa, vi que não tem intenção nenhuma, quer mesmo se divertir, joga. Mas a priori, não sei quem você é. Segundo, você percebe. Deixou? Vai você primeiro. Essas são as condutas que eu tenho. Aquela questão, a capoeira, ela, por não ter, às vezes, algo escrito, certas regras e tal, ela não é um sinônimo de que na capoeira você pode chegar e fazer do jeito que você bem entende, de qualquer forma. Existem regras que não, às vezes não são escritas, mas existem regras éticas e morais da capoeira que tem que ser seguidas. E assim, existe hierarquia, não tem jeito, tem que respeitar. Com certeza. Né? Assim, eu vejo assim que em outros lugares, em outros esportes, em outras áreas, mano, a galera respeita assim cegamente, fecha os olhos e caramuru. E por que na capoeira não? E chega na capoeira tem essa dificuldade, não, porque a capoeira é liberdade, eu quero me expressar da forma que eu acho que tem que se expressar. E não é bem assim, eu acho que respeito é bom e cabe em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Até porque para você manter a tradição da capoeira, você tem que ser fiel à tradição da capoeira. Você não pode pegar e falar capoeira é liberdade, fazer como eu bem entendo, do jeito que eu quero. O que seria da capoeira? É isso aí, mano. Eu acho que é isso, hein, Lucas, mano. Acho que, pô, falamos bastante, hein. Deu uma horinha já também de novo. Graças a Deus, estamos aqui, ó, largando o doce. O Lucas tá fazendo. Como é que é, Lucas? Não, isso aí é o bordão do Nenê. Aí Ele vai largar o doce, ele vai aprender. Vai ter uma hora que ele vai chegar aqui, ele vai falar, ó, larguei o doce. E é o seguinte, galera. Comenta aí, ó. Deixa os comentários aí no Instagram, comenta lá no YouTube. Comenta. Dê ideias de quais assuntos a gente pode abordar. Se vocês estão curtindo o bate-papo, se não está curtindo, falou isso, não gostei, falou aquilo, não gostei, isso aqui foi legal. Comenta. Esses comentários vão ajudar muito a gente a desenvolver. A gente está começando o nosso projeto Ladainha Dobrada, que é já para lascar de com tudo. Ladainha Dobrada que é para lascar de com tudo, daquele jeito. Então, essa interação aqui, ó, nós estamos próximo
é daquele jeito. Comenta, escreve pra gente, que a gente vai trocar ideia, sem ofensa, sem ofender ninguém, pelo amor de Deus. A gente tá aqui para trocar ideia mesmo, para colocar o nosso conhecimento, e se a gente não souber de alguma coisa, falar alguma coisa que não tem nada a ver, não tem problema nenhum de entrar aqui, ó, pô, desculpa fulano de tal, que eu falei alguma coisa. A gente não tem esse problema, a gente tá aqui para expor a forma que a gente pensa. E fiquem ligados também que a intenção é trazer convidados também capoeiristas, mestres, tratar diversos assuntos, outras pessoas que não são da capoeira e relacionar assuntos ou demais assuntos com a capoeira e trazer sempre para a área da capoeira. Então fiquem ligados aí que os próximos programas aí terão convidados também. E é isso, né? Porra, da hora, obrigado. Nadainha dobrada. Largo o doce, largo o doce, é nóis. Valeu, pessoal. Valeu. Fica com Deus, obrigado.